Olá a todos, muito boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui nessa apresentação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PLM, né, com um título bem específico aqui, Desmistificando a Transformação Digital com o PLM da Autodesk. Primeiro, muito prazer, eu sou o Vitor, trabalho aqui na Skynet já há algum tempo e sou especialista responsável por montar todo o escopo de implementação de um PLM. E hoje, nessa apresentação, a gente vai tentar entender um pouquinho de como isso funciona, de como a Autodesk vem pensando o PLM para o mercado brasileiro, tá? Então, eu acho que o nosso primeiro objetivo é esclarecer um pouquinho sobre o conceito, né? O que é um PLM, tá? Então, o PLM basicamente é um conceito estratégico para que a gente consiga conectar as pessoas, os processos corporativos e os dados durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto, ou seja, desde quando a gente pensa no produto, lá no conceito, no papel de pão, até a sua entrega final, passando pela engenharia, passando pelos departamentos, passando pela fabricação e chegando na mão do teu cliente, tá? Então, esse é o conceito de PLM. É você fazer gestão de toda a informação que circula durante todo o processo de vida de um produto, tá? Eu gosto muito dessa fotografia porque ela representa o que a gente vê na maioria dos nossos clientes, na maioria das empresas onde a gente está usualmente trabalhando, visitando, né? Então você tem múltiplos departamentos, né? Essas caixinhas que a gente vê aqui representa a maneira como eles estão isolados, ou seja, muitos departamentos com dificuldade de se conectar, de se comunicar, muita informação circulando. E muitas vezes a informação que circula aqui não é a melhor informação, né? A informação com a melhor qualidade, a informação válida, a última informação, a última revisão de projeto. Então, o objetivo do PLM é organizar, evitar que esses silos existam e estabelecer uma comunicação efetiva entre todos os departamentos, tá? Então, a solução Autodesk, o PLM, é uma solução central que visa, né, que objetiva conectar todos os departamentos. Então, se eu estou na qualidade e preciso acessar um dado da engenharia, onde que eu vou fazer essa consulta? Qual é a última revisão do projeto? A mesma coisa vai acontecer com os fornecedores. Então, se a engenharia quer saber um dado válido sobre um fornecedor, sobre a capacidade que esse fornecedor tem, sobre o preço que esse fornecedor está me colocando sobre um componente, onde é que eu vou fazer essa consulta? Então, o PLM é a ferramenta que me dá a oportunidade de centralizar toda a informação, de conectar múltiplos sistemas e acessar essa informação num ambiente único, num ambiente conectado, tá bom? E por quê, né? Por que investir em PLM? Qual é o grande objetivo? Eu vou nesse ponto aqui, escolher os dois extremos, ou seja, se você consegue melhorar a colaboração entre as suas equipes, reduzir os defeitos e as não conformidades, automaticamente a gente conseguiu aumentar a agilidade no desenvolvimento de produto, melhorar a nossa comunicação com a cadeia de suprimentos e otimizar os nossos processos industriais, ou seja, os nossos processos corporativos. Então, você consegue otimizar todos os seus processos, estabelecer ferramentas que permitem uma comunicação efetiva entre os departamentos e visualizar o teu produto no final da linha com mais rapidez, com custo menor, e aí você tem a oportunidade de entregar para o teu cliente um produto de maneira mais ágil, mais barata, né? E, e autogerenciável. E como é que a gente faz isso, gente? Qual que é o nosso trabalho aqui como consultor, como especialista em implementação? Ajudar com que os clientes parem de ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Essa é a sacada. Então, a gente usa o CMMI para fazer primeiro um levantamento, ou seja, para entender como é o dia a dia desse cliente, como ele trabalha, como ele se comporta, como ele gerencia os dados, como são feitas as comunicações entre os departamentos, tá? Então, você tem uma avaliação feita em todos os departamentos, desde o conceito, ou seja, desde o projeto conceitual,
passando por planejamento, engenharia de produto, manufatura, simulação e todos os outros departamentos que fazem parte da sua corporação, tá? O que isso significa? Uma vez que eu consigo avaliar cada um dos departamentos, eu consigo dar uma nota para eles e estabelecer critério para uma evolução, ou seja, qual é o próximo passo? Então, se eu tenho um processo que é feito de uma maneira inicial, vamos dizer assim, papel de pão, né? Eu consigo definir um procedimento para que esse processo ele seja definido, ou seja, se eu tenho um processo que eu sempre faço, mas eu sempre faço da mesma maneira, então eu consigo estabelecer um processo, um procedimento, eu tenho processos bem definidos e a partir disso eu tenho processos gerenciados, né? Para lá no finalzinho a gente conseguir olhar para esse processo e falar assim, poxa, será que eu não posso fazer uma otimização desse processo? Tá? Então, dando o pontapé inicial, pegando o processo lá do início, esse é o nosso objetivo. Avaliar o cliente, isso é feito em conjunto, não é uma avaliação feita por um consultor, é feita por uma equipe, né? E essa equipe inclui o próprio cliente, onde a gente vai entender aonde ele está, definir uma estratégia para alcançar uma evolução, chegar no próximo passo e seguir adiante, seguir adiante, seguir adiante, tá? Sempre estabelecendo um procedimento, um processo para alcançar essa evolução, tá? E aí a gente para de correr atrás do próprio rabo aqui, tá ok? Ah, mais uma vez, a gente falou que o PLM ele é baseado em dados, pessoas e processos, né? Só nesse slide aqui a gente poderia finalizar a apresentação. Por quê, né? Qual é o problema dos dados? Ou seja, essa é uma pesquisa oficial feita aqui em 2019, né? Ou seja, que ela mostra que em cada três empresas, uma das engenharias ou uma das empresas está trabalhando com o dado errado. Ou seja, então, você foi lá na rede, escolheu um projeto para começar o desenvolvimento e começou o projeto usando uma referência equivocada, tá? Essa pesquisa também diz que 48% dos usuários ah, têm dificuldade para encontrar a informação correta, ou seja, 45% desperdiça tempo procurando um documento, procurando um desenho, né? E você vai ter lá 30%, né, um terço trabalhando com os dados errados, ou seja, você começa o projeto a partir de uma referência equivocada. Então, se a gente tiver uma ferramenta que apoie o departamento e a gente consegue gerenciar corretamente a documentação, né, controlar o acesso e compartilhar essa informação, ou seja, todos os usuários acessam o mesmo sistema e acessam sempre a última revisão de projeto. Então, poxa, se eu vou começar um projeto novo, se eu vou reaproveitar alguma informação, se eu estou procurando alguma informação, se eu preciso pegar um documento e enviar para o meu fornecedor, eu consigo acessar essa informação, ter certeza efetiva de que essa informação é válida, de que essa informação é a última revisão de projeto. Então, imagina você enviar para o teu cliente uma revisão de produto que não é a última, que não é válida. Você corre riscos altos, né? De fabricar errado, né? Comprar errado, e jogar dinheiro fora, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer gestão dos dados corretamente, nós já temos aqui um alto nível de economia de dinheiro, ou seja, você passa a economizar tempo e dinheiro fazendo a coisa corretamente, certo? Poxa, o próximo passo são as pessoas. É garantir com que as pessoas externas ou internas, né, ou seja, todas as pessoas interessadas tenham acesso à informação corretamente. Ou seja, aqui essa pesquisa diz mais um dado relevante: 40% das empresas têm problema de colaboração. Então, o documento ele não chega no chão de fábrica, o documento ele não chega no departamento interessado. Compras, vendas, qualidade, PCP e o cliente. Ou seja, eu preciso mandar uma informação e eu não tenho um padrão de envio. Ou eu mando por PDF, ou eu mando por e-mail, ou eu mando num pendrive, Dropbox, OneDrive, e você não faz gestão desse envio. Você não sabe quem enviou, você não sabe quando essa informação foi enviada, e muitas vezes você não sabe nem o que foi enviado, tá? Então,
Quando a gente está falando de gestão de pessoas dentro de um PLM, a gente está falando de processos estabelecidos que me permitem colaborar de maneira efetiva, colaborar de maneira correta, tá? Esse é o nosso objetivo. E a partir do momento em que eu consigo gerenciar os dados, conectar as pessoas, eu tenho processos que eu preciso validar, que eu preciso definir. Então, eu sempre faço a mesma atividade da mesma maneira. Eu tenho um processo que define isso. Eu já estudei esse processo, otimizei esse processo e é um processo bem definido. Então, a mesma pesquisa vai dizer que 57% das empresas têm problemas para gerenciar uma mudança, para gerenciar uma liberação. O que a gente vê diariamente nos clientes, ou seja, qualquer planta que a gente visita, você tem um processo de mudanças que é feito, por exemplo, lá no chão de fábrica. Então, alguém identificou um processo de fabricação errado, uma peça que não está desenhada da maneira correta, ele faz lá num registro manual, né, muitas vezes num papel e caneta, entrega no PCP. O que que acontece com aquela informação? Ela chega aonde ela deveria chegar? Por exemplo, na engenharia, essa informação ela vai ser revisada, ela vai ser corrigida? Muitas vezes não, né? Então, quando a gente tem um processo bem definido e gerenciado, a gente usa a ferramenta com esse objetivo, ou seja, eu passo a medir os problemas, entender como os problemas foram resolvidos e corrigi-los da maneira correta. Eu passo a ganhar tempo, é, perder tempo fazendo coisas, diminuir a minha perca de tempo fazendo coisas erradas, né? Enfim. Então a gente consegue com o PLM fazer gestão de mudança, gestão de configuração, gestão dos dados, gestão de tarefa, gestão de execução de tarefa, tá? Quem está executando, quanto tempo, qual o prazo, enfim. O PLM ele consegue me dar recursos para otimizar várias fases do meu dia a dia dentro da indústria, tá bom? E aí, como ferramenta, né? O que que a Autodesk traz para a gente como ferramenta PLM para que eu consiga entregar todas essas soluções para o cliente, tá? Então, ou seja, o Autodesk PLM é uma ferramenta nova no Brasil, mas já em uso há bastante tempo em outros mercados, como o norte-americano, por exemplo, que me permite fazer o gerenciamento de lista técnica, o gerenciamento de mudanças, a gestão sobre a introdução de novos produtos, né? A gestão dos requisitos da qualidade, né? Ou seja, a gestão da minha cadeia de suprimento, quais são os meus fornecedores, quanto ele cobra por cada uma daquelas peças que ele me entrega, ou quanto ele me cobra por um serviço de usinagem, tá? Eu tenho recursos para fazer a gestão da colaboração de projetos e a revisão desses projetos, tá? Assim, eu tenho a gestão de todos os dados que envolvem o desenvolvimento do meu produto. E eu tenho múltiplos departamentos, né, conectados e envolvidos nesse desenvolvimento, tá? A solução que a Autodesk traz, gente, para o Brasil, ela chama UpChain, né? É uma solução que permite uma simples implementação. Então, a gente está falando de uma ferramenta cloud. Então, você não tem um servidor físico dentro da tua corporação, ou seja, a infraestrutura necessária para uma implementação de PLM é mais simples, né? Ela é escalonável porque você não precisa começar por todos os departamentos, isso nunca vai acontecer, né? Você sempre vai começar pelo seu ponto fraco, ou seja, a gente tem que entender onde que está a sua maior dor e por onde a gente pode começar uma implementação, e a partir daquele ponto você vai escalonando essa solução para os outros departamentos, e ela é acessível, porque ela, além dela ser nuvem, né, ou seja, uma solução cloud, ela me permite, via desenvolvimento, me conectar a múltiplos sistemas. Sistemas de chão de fábrica, sistemas ERP, sistemas MRP, enfim. Eu consigo estabelecer dentro do Upchain uma conexão com múltiplas plataformas, tá? Por que simples? Porque é uma aplicação web, ou seja, não preciso de servidor, né? Baseado em nuvem, ou seja, eu consigo utilizar essa ferramenta em qualquer lugar. Eu não preciso estar efetivamente dentro do escritório, né? Eu não preciso estar efetivamente na planta. Eu posso estar usando o meu celular, usando o computador, uma página de internet, tá bom? Dentro de uma estrutura confiável que a Autodesk fornece para os clientes, tá bom?
Por que acessível? Porque ele me permite trabalhar com múltiplos sistemas, desde múltiplos sistemas CADs, como os principais players que a gente tem aqui no mercado, né? CATIA, Inventor, SolidWorks, né? E múltiplos sistemas MRP, ERP, né? SAP, Oracle, Microsoft e todos os outros, tá? Então, sistemas para o chão de fábrica, sistemas para manutenção, sistemas voltados para engenharia, sistemas voltados para compra, venda de matéria-prima. Por isso acessível, ou seja, é uma plataforma aberta a desenvolvimento. Tá? Por que acessível? Como eu falei, né, me permite conectar em vários sistemas diferentes, ou seja, eu consigo me conectar em qualquer plataforma, né, ou quase todas as plataformas disponíveis hoje no mercado, de SAP a Oracle, ou seja, que são plataformas completamente diferentes, tá? E escalonável, né? Ou seja, a gente está trabalhando dentro de um modelo de assinatura onde eu consigo assinar sobre demanda. A gente tem aqui uma nomenclatura que seria Software as a Service, ou seja, conforme eu preciso, eu vou adquirindo mais licenças, mais produtos, eu vou ampliando a rede de utilização dentro da corporação e vou aumentando aqui a minha demanda, né, de licenciamentos, conforme vai aumentando a minha demanda de uso dentro da minha indústria, tá? Aqui um pouquinho da interface, né, do PLM, ou seja, a gente está dentro de uma plataforma em nuvem, então aqui eu estou dentro de um navegador, onde eu posso fazer comentários, fazer marcações, tirar medições. Mas por que que o PLM ele é algo a mais? Porque isso aqui eu teria em múltiplas ferramentas hoje no mercado. Por que o PLM ele é tão importante? Porque eu consigo fazer aqui, por exemplo, rastreamento e estabelecer fluxos de trabalho para o monitoramento desse componente. Então, por exemplo, eu consigo aqui criar um processo chamado de investigação. Ou seja, eu estou investigando um problema, investigando uma necessidade de mudança. O que que eu tenho dentro desse fluxo? Eu tenho dentro desse fluxo a possibilidade de acionar as pessoas responsáveis para que elas façam as suas devidas correções e identifique e me dê a devida resposta. Ou seja, eu tenho aqui um fluxo, eu tenho status, eu tenho prioridade, eu tenho pessoas acionadas, eu tenho as peças que foram envolvidas nesta investigação, tá? E tem uma data, ou seja, essa pessoa tem um tempo para me responder e me entregar essa solução, essa resposta. E aí eu consigo rastrear tudo isso, ou seja, eu consigo olhar para esse componente ao longo do tempo, né, ao longo de um período e observar que alguém trabalhou nesse componente. Eu tenho todo o histórico de utilização, todo o histórico de processo, ou seja, tudo que foi feito com esse componente eu consigo visualizar ao longo dos anos, ao longo do tempo, tá? Ah, aquele primeiro problema que eu mencionei no início da apresentação, né? Ou seja, quando a gente chega num cliente ou numa empresa muitas vezes que não usa nenhum sistema para gerenciamento de dados, é muito comum você observar a replicação do mesmo projeto em múltiplos espaços. Então, alguém vai começar um projeto novo, ele simplesmente foi lá na rede, fez um Ctrl+C, Ctrl+V de um existente e criou uma cópia, né? E um segundo projetista pode fazer a mesma coisa e criar uma terceira cópia, e uma quarta cópia, e uma quinta cópia. O que aconteceu agora, né? Eu tenho múltiplas partes desse projeto espalhadas pelo domínio, né? E quem me garante qual delas é a última revisão do projeto? Ou seja, quem me garante que aquele projeto que eventualmente alguém da fabricação abriu é a última revisão, é a última versão daquele projeto especificamente. Então, quando a gente implementa uma solução capaz de fazer o gerenciamento de dados, a gente passa a controlar esse tipo de revisão de projeto, ou seja, eu controlo propriedades, eu controlo revisão, eu controlo duplicidade, eu consigo permissionar o acesso, ou seja, eu consigo definir quem são as pessoas que podem acessar esse documento, que podem modificar esse documento, quem são as pessoas que podem visualizar esse documento para eventualmente liberar uma fabricação, tá? Então eu passo a ter o que a gente chama de integridade do dado, ou seja, é um dado confiável. Se eu acessar esse sistema e eu só tenho este projeto com as revisões controladas, com certeza eu tenho capacidade de acessar a última revisão com confiança, né? Porque a gente está falando de um ambiente centralizado, de um ambiente único de dados, ou seja,
né, é a minha fonte confiável de dados de projeto. E aí a gente começa a ir um pouco além, né? A gente começa a falar um pouquinho de gerenciamento de lista técnica, porque você pode sim ter múltiplas listas técnicas para o mesmo projeto. Então a gente consegue imaginar, por exemplo, que um projeto ele é feito em diferentes plantas. Eu tenho uma planta mais automatizada e tenho uma planta menos automatizada do que a outra. Automaticamente a minha lista de material ela pode ser diferente. Então, eu posso ter numa planta um processo de fabricação e numa outra planta um outro processo. E aqui eu consigo ter uma lista técnica onde eu consigo fazer o gerenciamento das suas diferenças, fazer comparações e liberar diferentes listas técnicas para diferentes plantas de fabricação, tá? Então, é uma ideia bastante objetiva para o gerenciamento de lista técnica. E também levando em consideração que na engenharia, no projeto feito na engenharia, você não tem 100% da lista de material. Lembra que você, no projeto, não consegue colocar agregados como cola, silicone, borrachas, óleo, né? E aqui eu consigo fazer um complemento dessa lista, né? E aqui eu passo a ter uma lista 100%. Aqui a gente também consegue desenvolver integrações com sistemas, ou seja, eu consigo, a partir deste ponto, fazer o envio dessa lista técnica para um ERP, por exemplo, tá? Dentro de um ambiente integrado, ou seja, eu consigo aqui desenvolver uma integração, fazer uma conexão e entregar essa lista técnica dentro do sistema, e não no Excel, e não no PDF, e não numa impressão, tá? A mesma coisa acontece no gerenciamento de mudanças, ou seja, eu passo a ter dentro do PLM a capacidade de olhar para os meus problemas, registrá-los, entendê-los e resolvê-los. E a partir desse momento eu consigo controlar como ele foi resolvido, quem atuou na resolução desse problema e registrar soluções, registrar os problemas e ter ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, todos esses registros, ou seja, a rastreabilidade do fluxo de trabalho, né? Ou seja, você vai definir dentro da tua ferramenta quais são os recursos, quem são as pessoas envolvidas, como aquele problema tem que ser tratado, como aquele problema tem que ser resolvido. Ao longo do tempo, você vai poder avaliar o impacto, avaliar os escopos, né? Ou seja, a gente consegue, dentro dessa ferramenta, monitorar a criação do problema, enviar notificações para as pessoas envolvidas, né? Avaliar se aquele problema realmente é um problema. Então, eu consigo, como gestor, olhar para uma solicitação de mudança e dizer: isso não é um problema, nada tem que ser feito. E você registrou isso. Ou o contrário, olhar para um problema e dizer: de fato, é um problema, agregar o teu conhecimento, agregar mais informações àquela resolução, àquele problema, né? E ter isso registrado no ambiente, dentro de um ambiente, tá? Essa é a ideia quando a gente fala aqui a respeito do gerenciamento de mudanças, tá? E um dos módulos que eu acho mais incríveis, assim, é o módulo de introdução de novos produtos, né? Ele é muito similar ao Project, né? Quando você tem o desenvolvimento de um produto novo, você tem cronograma, você tem atividades, você tem uma série de tarefas. Aqui dentro do PLM, a gente passa a fazer a gestão desse cronograma. Então, eu consigo estabelecer quais são os requisitos para o desenvolvimento daquele produto, desde o conceito à fabricação ou à entrega para o meu cliente. Quais são as tarefas, né? Então, aqui do lado direito, a gente vê, por exemplo, uma lista de tarefas que precisam ser executadas. Então, eu tenho uma data limite e eu tenho uma associação com pessoas responsáveis. Então, imagina que você entrou no ambiente, criou um novo produto, automaticamente esse produto tem uma lista de tarefas que precisam ser executadas. Você pode remover ou acrescentar tarefas. Você vai dizer quem são as pessoas ou os departamentos envolvidos que precisam ser notificados, qual é o prazo para cada uma dessas tarefas ser executadas, tá? E aí você consegue acompanhar, ou seja, eu consigo olhar para cá e ver cada tarefa que foi executada, qual é o resultado daquela tarefa. Ou seja, então, eu posso ter uma tarefa lá que são controle dos requisitos, ou seja, quais são os requisitos funcionais de um determinado produto, né? Qual é o custo mínimo, qual é o custo máximo definido pelo departamento que custeia, ou seja, qual é o meu target para esse produto.
E quais são os resultados? Pode ser uma informação textual, pode ser um documento, pode ser um PDF, uma apresentação, pode ser um desenho CAD, né? Pode ser uma folha de processo para fabricação, pode ser um código de usinagem CNC. O importante é que você tem tudo isso dentro da plataforma e você consegue olhar para o produto e ver tudo isso organizado, tudo isso dentro de um único ambiente, tá? Ok, essa foi uma ideia, né, conceitual a respeito do ambiente PLM, e ele está comercializado hoje no Brasil em diferentes versões, né? Desde a versão Enterprise até a versão participante. Qual é a grande diferença entre elas? Ou seja, na versão participante, que é a menos custosa, né? Você vai ter a capacidade apenas de acessar o ambiente como visualizador, ou seja, você consegue ver o ambiente, interagir com os modelos, né? Baixar os modelos, fazer comentários, tá? E na versão profissional, por exemplo, ela é voltada para o usuário CAD, ou seja, aquele que utiliza o Inventor, o SolidWorks, o CATIA, né? Então, eu tenho aqui uma plataforma multicad, onde eu faço a administração do meu ambiente, a configuração dos fluxos, né? O gerenciamento dos acessos, os usuários que estão conectados à ferramenta. Então, a gente precisa, junto com o cliente, entender a necessidade, né? Ou seja, quantas pessoas envolvidas no processo, quantas pessoas são usuários CAD, quantas pessoas são usuários não CAD, né? Quantas pessoas vão precisar de uma licença standard, que é aquela que é voltada para o usuário não CAD, mas para o usuário que participa efetivamente do processo, agregando informação, acrescentando modelos, né? E assim por diante, tá bom? Aqui nós ficamos à disposição, né? Vocês vão receber aí os nossos contatos. Se achou esse produto interessante, entre em contato com a gente e a gente apoia vocês no entendimento do processo, na qual é a versão correta que você precisa adquirir caso você queira fazer um projeto de implementação PLM. Ok? Muito obrigado.